Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado, só é possível filosofar em alemão. Diz a canção de Caetano Veloso. Se apesar disso você ainda quiser escrever, se dedicar à filosofia, escrever um artigo de filosofia, então eu tenho algumas dicas baseadas na minha experiência com trabalhos de filosofia. Não é muito difícil escrever um trabalho de filosofia, mas pode levar um bom tempo. Muitas pessoas me perguntam a respeito disso. Na minha experiência como professor, é que muitos estudantes não sabem direito como começar isso, como é que se inicia o processo de pesquisa em filosofia depois da elaboração de um artigo. Então eu elaborei aqui um guia, que é um guia preliminar. Ele pode ser útil para algumas pessoas e com certeza não será útil para outras pessoas. Algumas pessoas assim que parecem que não precisam de nenhum guia, que elas conseguem escrever mais ou menos intuitivamente, né? Mas essas pessoas são muito raras. A maioria das pessoas se beneficia, né, de um guia. Eu mesmo li vários livros e textos a respeito disso, e especialmente quando eu estava fazendo a minha tese de doutorado. E eu acho que esses guias podem ser úteis, assim, mesmo para as pessoas que não precisam muito deles, né? Porque eles fornecem dicas e a partir da experiência de outras pessoas a gente pode também melhorar a nossa própria conduta e até a eficiência, né? O tempo que a gente gasta fazendo as coisas. É um erro achar que as ideias virão prontas ou que a gente vai ter uma inspiração súbita e vai escrever um artigo bom. A maior parte das pessoas, quando escreve coisas que não prestam e que precisam ser revisadas muitas vezes antes de alguma coisa dali poder ser aproveitada e talvez até publicada mais adiante. Então, existe assim um processo bem longo de amadurecimento, reflexão, estudo, pesquisa, até a gente ter o produto final, que é um artigo de filosofia. Então, eu acho que esse guia que eu elaborei e que está na página na página aqui, nesse site que eu montei também. Depois eu ponho o link para o endereço do site na descrição aqui do vídeo. Esse guia é um guia para a elaboração de um artigo. Então, tipicamente, um artigo acadêmico de 20 páginas, 15, 18, 20, 25 páginas. Mas ele vale também para outros textos de filosofia. Vale, por exemplo, para quem estiver elaborando um trabalho de conclusão de curso ou uma dissertação de mestrado, ou mesmo uma tese de doutorado, porque esses outros trabalhos são compostos de capítulos que têm mais ou menos o tamanho assim de um artigo de um periódico, né? 20 páginas, digamos. E ele vale também para outros tipos de trabalho. Vale, por exemplo, para trabalhos, esse guia, né, serve também, pode ser útil, ajustando-se aqui e ali, para trabalhos mais curtos, como, por exemplo, se alguém quiser fazer uma resenha de um livro, por exemplo. Né? Uma resenha de um livro geralmente tem 3, 4, 5 páginas. E as referências bibliográficas geralmente são um livro, um ou dois livros, enfim, é aquele livro que está sendo resenhado, apresentado, e mais um ou outro com o qual tu compara aquele. Vale também, por exemplo, um trabalho final de uma disciplina, numa disciplina de graduação ou de pós-graduação, mas dependendo, pode ser um trabalho mais curto, dependendo da disciplina, pode ser um trabalho mais curto, não precisa ter um tamanho de um artigo assim típico, né, de 20 páginas, pode ser um trabalho de 5, 10, 15 páginas, pode ser um pouco menor. Então, o mesmo tipo, as etapas na elaboração desses trabalhos são mais ou menos as mesmas. Então vamos lá. Quais são as etapas assim básicas? A primeira é escolher um assunto, um tópico, um problema, né? E geralmente as pessoas não sabem direito sobre o que elas vão pesquisar antes de elas começarem a pesquisar.
Então tu tem uma ideia vaga inicialmente de uma área da filosofia que te interessa. Eu recomendo sempre que as pessoas escolham uma área da filosofia pela qual elas têm algum tipo de afeição que interessa elas pessoalmente, porque o trabalho em filosofia nunca é um trabalho utilitário, quer dizer, tu não consegue obter um resultado imediato que seja útil para ti ou para as pessoas com esse trabalho de filosofia. O trabalho de filosofia é um trabalho a longo prazo, reflexivo, é um trabalho de educação e autoeducação, de transformação assim conceitual da maneira de pensar. Então o efeito do trabalho em filosofia é realmente é difícil de avaliar, e ele se manifesta só a longo prazo, às vezes até de uma geração para outra. Então, boa parte do trabalho que a gente faz, mesmo quando ele é útil, porque a maior parte do trabalho pode não ser útil, né? Pode ser um trabalho ruim, de má qualidade, mas mesmo quando ele é de muito boa qualidade, às vezes o efeito daquele trabalho só é sentido muito mais adiante por outras pessoas, por outra geração de pessoas às vezes. Então, a gente não pode, eu acho que é um erro escolher o trabalho, em qual assunto a gente vai trabalhar, pensando se ele vai ser mais ou menos útil, ou se nós vamos ficar mais ou menos rico. Por exemplo, uma pessoa pode escolher uma profissão, né? Pensando nisso, ela pode, por exemplo, escolher uma profissão que é socialmente valorizada hoje em dia, porque ela quer ganhar dinheiro. Isso é uma opção legítima, né? Não tem nada, não há nada para se dizer. Se a pessoa quer isso, ela pode seguir esse caminho. Mas então as escolhas dela são guiadas então por essa busca, né, de prestígio social. E na filosofia isso não existe. Então quer dizer, tu não vai, a recompensa pelo teu trabalho não pode, em filosofia não tem como ser essa aí. Então eu acho que tem que escolher alguma coisa que te interesse, que te traga uma satisfação pessoal, que promova de alguma maneira o teu crescimento pessoal, né, o teu interesse pessoal, porque senão tu não vai ter a motivação suficiente para se submeter a esse regime de disciplina que é exigido pela pesquisa, pelo trabalho, pela redação de artigos, enfim, pela pesquisa em filosofia, né? Então eu sempre recomendo que as pessoas escolham alguma coisa que elas gostam de estudar, enfim, então elas vão ter o fôlego, a motivação, a atenção, o cuidado para ir adiante, né, nesse trabalho. Bom, feita essa escolha inicial de uma área, de um tópico, de um problema, né, que interessa, o segundo passo é fazer um levantamento bibliográfico, né? E aí, nesse segundo passo, claro que a escolha inicial do problema, se ela for muito ampla, se a pessoa diz assim, eu me interesso por filosofia da ciência, ou epistemologia, ou filosofia da arte, alguma coisa assim. Esse é um tópico muito geral, né? Então, quanto mais específico a pessoa for na escolha do tema, melhor para ela. Mais chances ela tem de encontrar um tópico particular mais adiante que vai ser, sobre o qual vai ser possível ela fazer uma pesquisa, né? E com a qual ela possa, na qual ela possa produzir alguma coisa que contribua de alguma maneira para as discussões que estão acontecendo. Bom, depois de escolhido a área geral, a pessoa tem que fazer um levantamento bibliográfico. Então esse levantamento bibliográfico, o ideal é que ele seja maximamente exaustivo, quer dizer que tu descubra tudo que foi publicado sobre esse assunto particular que tu quer estudar. O ideal é que a pessoa consiga identificar todos os textos. Claro que isso raramente acontece, mas quanto mais exaustivo for quanto mais exaustivo for o levantamento bibliográfico inicial, mais fácil as coisas vão ser depois, porque tu não vai precisar voltar atrás para suprir lacunas, né, que tu deixou nessa primeira etapa. Então, como é que se faz o levantamento bibliográfico? Tu começa indo nas bibliotecas ou pesquisando nos acervos online, busca um guia que é útil hoje em dia é a Enciclopédia Stanford, que contém assim verbetes atualizados, né, de muitas áreas da filosofia. Então, naqueles verbetes ele tem um panorama geral daquele tópico, daquele conceito, daquele autor ou daquele problema, e aí no final tem uma bibliografia também, geralmente está bem atualizada. E essa bibliografia que eles apresentam ali no final pode servir de referências iniciais para a pesquisa que tu quer fazer. Então, isso pode ser usado também aqui em Portugal, tem o Compêndio em Linha de Problemas de Filosofia Analítica, isso é um outro tipo de enciclopédia, né? É uma enciclopédia também, não é tão grande que nem a da Stanford,
mas está tudo em português e de muito boa qualidade também, pode ser consultada. Existem esses portais, né, onde se pode fazer pesquisa em artigos de filosofia, então tu pode fazer pesquisa por palavras-chave no Phil Brasil ou no Phil Papers. Enfim, então tu vai coletando um acervo assim, inicial. Tu não precisa ler inicialmente, né? O importante nessa primeira etapa não é ler os artigos. O importante nessa primeira etapa é tu ter um arquivo, a pessoa ter um arquivo onde ela tem a lista de todos os textos, né, que foram publicados naquela área. Claro que tu vai, por curiosidade, vai acabar lendo isso, aquilo, ou de repente tu pode ler só o resumo, ou a introdução, ou os primeiros parágrafos de cada texto, de um livro, ou o resumo de um artigo, né? E aí tu vai colocando. Então, no final, então esse é um trabalho muito importante. Se tu não sabe tudo que foi publicado numa determinada área, todo o teu trabalho posterior pode ser redundante ou irrelevante, porque tu pode acabar escrevendo alguma coisa que já foi escrita, ou tu pode apresentar uma objeção para um outro autor que já foi feita por outra pessoa. Então, antes de tu começar o trabalho, tu tem que saber o que já existe na literatura, né? E antes de tu redigir o teu próprio, tu tem que saber o que já existe. Então é importante que a pessoa dedique, eu acho que para um artigo a pessoa tem que dedicar no mínimo, assim, no mínimo não, mas um mês é um bom tempo, né? Todos os dias, né? Gasta algumas horas indo atrás, vendo isso, aquilo, se tu acha mais artigos. Claro que se tu trabalhar mais intensamente, tu vai conseguir fazer isso em 2 semanas. Mas para ser exaustivo mesmo, tu tem que ir atrás de trabalhos e separando isso num arquivo no teu computador, né? No final tu vai ter uma lista de referências bibliográficas bem grande, pode ser uma lista assim, digamos, de 10, 20, 30 páginas, né? Dependendo do assunto, pode ser até mais. Então ali tu vai ter todas as referências. Então é importante que tu vai se familiarizando com os nomes, quais são os autores que aparecem mais, né, quando tu faz uma busca. Ou aí, então tu olha lá as referências, né, na enciclopédia Stanford, no compêndio, ou no Phil Brasil, no Phil Papers, e aí tu vê que tem alguns textos dessa área que são citados por todo mundo. Então esses textos aí são os textos de referência nessa área particular. Bom, o que tu faz agora? Agora que tu já viu o que existe aí na literatura, nessa área, você tem que ajustar o escopo da tua pesquisa. Agora que aquela área inicial, que a pessoa começa com um problema, eu tenho interesse por esse problema, por essa área da filosofia, né? E agora eu tenho que escolher alguma coisa mais específica. Então, dentro daquela área geral, eu fiz aquele levantamento todo, tem famílias, né, de problemas, ou famílias de textos. Então, esse texto aqui é um texto sobre um subproblema aqui, e tem uma sequência de textos que tratam desse subproblema. Tem uma outra sequência de textos que tratam de um outro subproblema. Tem outra sequência de textos que trata de um outro subproblema. E geralmente tem um conjunto de autores em cada linha aqui que dialogam entre si. Claro que todos têm como referência esses textos básicos que inicial, mas é como se a gente tivesse a evolução das espécies, né? Tem várias linhagens aqui surgindo. E isso acontece nas discussões de filosofia, né? Tem caminhos diferentes assim que os autores seguem e dão origem a discussões diferentes. E às vezes as discussões andam por um tempo e morrem, ou às vezes elas continuam, ou se modificam, ou se metamorfoseiam, ou se fundem. Então esse é o objetivo inicial do levantamento bibliográfico, é identificar esses padrões aí de discussão filosófica, né? Quem é que está discutindo com quem? Quem é que está citando quem? Quais são os autores mais influentes desse subtópico? Quais são os textos de referência? Quais são as ideias novas? O que é mais antigo, o que é mais novo? Então, às vezes tem também escolas de pensamento sobre um determinado assunto, né? Então tem, sei lá, em filosofia tem realistas, antirrealistas, tem vários tipos em filosofia da ciência, há vários tipos de realismo, vários tipos de antirrealismo, e tu vai identificando essas várias linhagens, né, de pensamento, e vários tipos de argumentação, né, que são usados em cada uma. Então, o ideal é que tu consiga agora, nesse momento, ajustar, na terceira fase, ajustar o escopo da tua pesquisa para um desses subtópicos, uma dessas linhagens aí.
Então essa é uma delimitação que pode ser feita historicamente. Eu vou me ocupar apenas da discussão que aconteceu nesse período histórico, ou vou me ocupar apenas desse autor, ou desses 2 ou 3 autores aqui, ou vou me ocupar apenas desse conceito, desse problema específico e tal, ou essa tese, né, e como ela se manifestou aqui nessa literatura. Eu posso fazer uma delimitação também por textos. Enfim, eu tenho que delimitar para que o trabalho seja execuível. Porque se eu for, eu não tenho como resolver tudo, então tu tem que delimitar. Então a terceira, depois de feita a delimitação, eu tenho que agora refazer o levantamento bibliográfico. Então, eu tenho um levantamento bibliográfico inicial da área toda, depois eu fiz uma delimitação, uma sub-área, agora eu tenho que rever a minha bibliografia especificamente para aquela sub-área. Então nessa sub-área eu tenho que ser realmente exaustivo. Tá? Eu tenho que rever os textos, ver se eu deixei nada de fora nessa sub-área, porque é sobre essa sub-área, esse subproblema, ao qual eu vou me dedicar de agora em diante. Então, eu tenho que ir atrás, separar daquela bibliografia inicial, aqueles textos que tratam do subtópico específico ao qual eu vou me dedicar. Então, eu separo isso, e eu vou lá nas referências bibliográficas, vejo se eu vou na internet de novo, nas bibliotecas, vejo se eu acho mais alguma coisa. Enfim, tento ser o maximamente exaustivo nessa sub-área agora específica. Tá? Depois de refeita essa delimitação da bibliografia, feita essa delimitação da bibliografia, eu tenho que separar os textos, um grupo de textos dessa minha bibliografia, levantamento que eu fiz, que vão ser os textos que vão servir de base para a minha pesquisa. Então, digamos que eu pegue agora, tem 2 ou 3 textos que são, digamos, os textos de referência nesse subtópico. Foi ali que começou a discussão toda, ali que está o vocabulário inicial que é usado até agora, ou que foi usado posteriormente naquela discussão. É ali que o vocabulário foi introduzido. Então, esses textos aqui servem de referência para aquela discussão específica. Então, esses textos aí eu tenho que separar para a minha pesquisa. Que eles são textos de referência para todo mundo, eu vou falar daquele assunto, então eu tenho que ler aqueles textos ali. Então, agora, esse é um estágio em que eu vou separar textos que eu vou efetivamente ler e estudar. Tá? Então, eu tenho que separar, digamos, 2, 3 textos que sejam, ou mais, se for o caso, né? Que são os textos que servem de referência para o assunto que eu escolhi, o subtópico, né? O assunto específico que eu escolhi. Depois eu tenho que ver o que aconteceu com esses textos clássicos. Eles foram discutidos por quem, interpretados por quem, quais são as escolas de interpretação, quais foram as objeções que foram feitas a eles, a esses autores clássicos, ou iniciais, né, da discussão. E eu tenho que escolher, então eu posso identificar, tem esse tipo de interpretação, tem aquele outro tipo de interpretação, tem uma objeção que foi feita, depois um outro respondeu, tem uma sequência de textos assim interligados. Então eu tenho que identificar essa sequência de textos interligados e escolher os mais importantes. Então digamos que eu escolho agora uns 4, 5, 6 textos dessa conjunto de autores, dessa discussão, né, entrelaçada e emaranhada que aconteceu em resposta, ou motivados ou incitados, né, pelos textos iniciais. Então eu vou separar os mais importantes desse aí e vou ler também. E depois eu posso incluir na minha literatura alguma coisa que eu pessoalmente acho interessante, que ninguém cita, ninguém leu, ou são obscuro, um autor desconhecido, um novo, muito recente, ou sei lá, pode ser até um amigo teu, não importa. Eu acho que tu tem que usar alguma coisa, tu tem que se permitir usar textos que são do teu interesse pessoal, por qualquer razão que seja, que tu acha que podem de alguma maneira contribuir para a tua pesquisa. Mesmo que não sejam textos assim reconhecidos por outros autores como sendo importantes ou relevantes, mas tu pessoalmente acha que é importante e relevante, tu pode botar também, tá? Eu acho até interessante que se faça isso, né? Porque... Bom, então a próxima, então digamos agora que tu selecionou, né, 2 ou 3 textos que servem de referência, os clássicos, depois tu tem uma meia dúzia de textos aí que apresentam assim, escolas de pensamento, ou objeções, ou desenvolvimentos, né? E depois tu tem, sei lá, 1 ou 2 textos, 3, que são textos do teu interesse pessoal. Então agora tu tem uns 10 textos, mais ou menos.
pode ser mais, pode ser menos, depende do assunto. Esses 10 textos você precisa ler e estudar, você precisa saber exatamente o que os autores estão dizendo, você precisa saber, assim, memorizar. Então, o que tu tem que fazer é ler os textos e ler, assim, com o máximo de atenção possível. Então, dedicar uma semana inteira para ler um texto. Ler e resumir. Uma frase, resumir em uma página. Resume uma frase, qual é a tese principal do autor, o que ele quer mostrar ali naquele texto. E o resto da página tu escreve o argumento, qual é o argumento principal, ou os argumentos principais daquele autor, como é que ele procurou demonstrar ou argumentar em favor da tese dele. Então se tu fizer isso, então tu vai ter 10 textos, digamos, e 10 resumos depois dessa etapa, né? Tu vai ter 2 ou 3 textos clássicos, uma meia dúzia de discussões, textos que apresentam uma discussão subsequente, 2 ou 3 textos, 1 ou 2 textos que são do teu interesse pessoal. Então, no final, tu vai ter uns 10 textos, 10 páginas escritas. Agora, tu já tem um panorama, né? Tu já domina aquela seçãozinha ali, minúscula, da literatura. Então, agora é natural que agora comecem a aparecer na tua mente, durante esse processo, uma hipótese. Quer dizer, tu vai ler esses textos, vai começar a se posicionar. Essa pessoa aqui escreveu uma coisa muito interessante, essa outra aqui escreveu uma bobajada, não vou nem... E talvez tu tenha até que fazer ajustes, né? Talvez alguns dos textos que tu tenha escolhido inicialmente são muito ruins, ou são irrelevantes, ou são desinteressantes. Então troca aqueles por outros, tá? É natural que ajustes sejam feitos aí nesse período. Ajustes na escolha bibliográfica, né? Talvez alguns textos tu achou que inicialmente, antes de ter lido, tu achava que eles eram interessantes, tu fez aquela escolha por eles, tu leu e descobriu que não são muito bons. Então troca por outros, tá? Mas aí, ao longo desse processo, é natural que surjam hipóteses. Tu vai começar a se posicionar a respeito daquele tema, o problema, o assunto. É natural que tu fique mais inclinado por uma certa interpretação, por uma certa leitura, tu tenha simpatia por determinados autores, determinada tese, determinado tipo de argumentação. Então, naturalmente vai surgir essa inclinação em ti. E aí, autores que escrevem de maneira contrária a isso, tu vai ter antipatia, vai ver problemas no que eles estão dizendo. Então, naturalmente vai surgir uma inclinação, uma certa hipótese na tua mente a respeito daquele assunto. Tu vai dizer assim, não, esses aqui têm razão, aqueles ali não, ou esse assunto aqui, várias pessoas tentaram resolver e ninguém conseguiu, eu estou insatisfeito com todas as soluções que foram apresentadas até aqui, sempre vai continuar aberto. Ou esse é um assunto aqui, essa discussão é uma discussão que degenerou, né? Então, enfim, naturalmente, se tu fizer essa parte do trabalho bem feito, de maneira bem feita, é natural que surjam hipóteses a respeito de qual é o próximo passo, né? Se eu fosse escrever um artigo, se isso fosse uma discussão, um diálogo, a palavra estivesse comigo, o que eu diria? Eu faria uma objeção, eu diria que as coisas estão confusas, eu diria que eu tenho uma solução para um problema que ninguém conseguiu resolver até agora, o que eu diria, né? Essa é a tua hipótese, então. Agora chegou a essa 6ª etapa, agora tu pode elaborar uma hipótese de trabalho. Tua hipótese pode ser, enfim, a discussão progrediu até aqui, agora nós estamos nesse estágio e tem algumas questões que foram resolvidas e outras que estão abertas. Essa pode ser a tua hipótese. Então isso aí vai dar origem a um artigo de revisão da literatura, um artigo que mapeia a literatura, dá um mapa, qual é a situação atual, apresenta o estado da arte atual no que diz respeito àquele problema. Então tu tem um mapa da discussão e tu tem quais são as questões abertas e quais são as questões que já foram resolvidas. Isso é uma maneira, isso é uma hipótese. Tá? Esse é um trabalho interessante de se fazer. Outra, tu fez essa revisão da literatura, né? Leu aqueles 10 textos lá e tu descobriu que tem muita confusão. Tem 2 autores aqui que pensam que estão dialogando um com o outro, na verdade estão fazendo coisas diferentes, estão confusos. Um pensa que está fazendo uma objeção ao outro, na verdade eles estão falando de coisas diferentes. Então não tem compreensão mútua, tem confusão.
né? Eles estão usando as mesmas palavras para dizer coisas diferentes. Então essa pode ser uma hipótese inicial, pode ser uma hipótese né? Tu pode dizer, olha, né, a discussão progrediu dessa maneira, mas houve essa confusão e agora eu vou desfazer a confusão. Então esse é um bom objeto, né? É uma boa hipótese de trabalho. Outra alternativa tu tem uma questão inicial que foi apresentada, várias pessoas tentaram resolver essa questão inicial e as soluções, na tua opinião, são todas insatisfatórias, tu tem uma solução melhor. Ou tu encontrou uma solução que é parecida com a de outro autor, mas que não tem os defeitos que ela tem. Né? Que tu identificaste alguns defeitos, outras pessoas identificaram alguns defeitos naquela solução. É uma solução parcialmente boa e tu tem uma que é um pouco melhor. Isso também é uma maneira de contribuir. Isso dá um outro tipo de hipótese também. Né? Então tem várias alternativas aqui. O importante é que não dá para forçar nada. Tu não pode querer ser original. Tu não pode querer inventar uma coisa nova. Tu tem que deixar as ideias se apresentarem naturalmente. E se for seguindo assim, cuidadosamente, metodicamente, né, sem forçar esses estágios aqui, as coisas vão aparecendo espontaneamente, né, na nossa mente. Tá? Então, depois de feito isso, agora a gente pode redigir um esquema do artigo. Tá? O que eu quero mostrar? Tem aquela hipótese. Então, tem aquela hipótese inicial. Como é que eu vou mostrar aquela hipótese inicial? A hipótese inicial é que tem essas questões aqui que estão abertas e outras questões que já foram resolvidas. Ou a minha hipótese inicial é que existe confusão nessa literatura. Ou a minha hipótese inicial pode ser também que tem uma lacuna, tem várias soluções que foram apresentadas, vários conceitos, várias teorias, mas tem um assunto aqui sobre o qual ninguém falou, está em aberto. Então eu vou suprir essa lacuna, isso também dá para ser feito. Ou eu vou resolver um problema que eu tenho várias soluções para um certo problema, ninguém conseguiu dar uma solução adequada, eu vou apresentar uma solução agora que é adequada, ou pelo menos um pouco melhor que as outras. Então, eu tenho essa minha hipótese, ou tese, que eu vou tentar defender. Então, eu tenho que pensar agora, como é que eu posso argumentar, quais são os melhores argumentos que eu posso apresentar para essa tese, ou para essa hipótese. E isso vai me dar a estrutura do artigo. A estrutura do artigo tem que ser uma consequência de como eu quero ou demonstrar a minha hipótese, ou minha tese. Então eu vou ter uma introdução, que vai apresentar essa minha hipótese ou tese, como é que eu pretendo demonstrar. Eu vou ter algumas seções no artigo, tipicamente umas 3 seções, né, que vão ser os argumentos que eu vou usar, as etapas que eu vou percorrer até chegar à minha conclusão, e depois eu tenho a conclusão. E a conclusão é a apresentação da minha tese ou hipótese. Tá? Então essa estrutura tem que se seguir daquilo que eu quero demonstrar. Então o ideal é que a gente faça, antes de redigir o artigo, que a gente faça um esquema, certo? Um esquema em uma página. Qual é o título do trabalho? O que eu posso dizer na introdução? O que vai ter cada uma das seções do artigo? E o que vai ser a conclusão? Então a conclusão é a minha tese, a minha hipótese. As seções intermediárias são os argumentos, cada uma vai conter um argumento, um subargumento, uma parte do argumento necessário para eu chegar até a minha conclusão. E a introdução tem a apresentação geral. Essa aqui é a minha hipótese, a minha tese, ela é importante por causa disso, e eu pretendo demonstrá-la da seguinte maneira. Então, tu faz uma apresentação geral do artigo na introdução, apresenta cada um dos argumentos depois nas seções e depois conclui. Então tem essa estrutura lógica. Então o ideal é que a gente faça esse esquema, escreva aqui uma frase em cada um desses, para cada uma dessas segmentos do artigo, a gente consiga escrever pelo menos uma frase e depois apresente isso oralmente para outras pessoas, para colegas, por exemplo, numa palestra ou numa apresentação. Porque na apresentação oral, na discussão oral, as falhas, as deficiências vão ficar evidentes para quem está apresentando e para quem está ouvindo. Então, antes de começar a redação do artigo, é bom fazer esse esquema e apresentar ele para alguém. E de preferência já apresenta acompanhado de um PowerPoint ou de um handout, uma folha, né? Redige uma folha e entrega o esquema do trabalho todo para quem está ouvindo. Então isso vai ficando bem evidente assim, quais são as virtudes e quais são as deficiências
do trabalho já nessa apresentação oral. Então, se fizer isso, né, sobre apresentações orais, tem essa palestra aqui que eu deixei na página, eu acho que eu recomendo, um americano, sobre como fazer uma palestra, como fazer uma apresentação oral, bem interessante. Tem muitas dicas assim úteis ali nesse vídeo desse americano do MIT. Depois de feita a apresentação oral, aí sim eu posso começar a redigir o artigo. Porque agora eu posso simplesmente colocar no papel aquilo que eu já disse. Então a redação agora vai fluir naturalmente. É claro, naturalmente por assim dizer, porque eu vou ter que fazer isso várias vezes. A redação não é fácil, né? Porque eu tenho que ser preciso e ao mesmo tempo leve. Eu não posso ser enfadonho demais. Eu tenho que ser objetivo, mas eu não posso ser seco demais, senão, enfim, o estilo da redação tem que ser... existe uma certa arte nisso, né? É difícil, assim, a gente encontrar textos, assim, que reúnam todas as qualidades, assim, de uma boa redação, né? Ele tem que ter uma tese que seja... uma hipótese que seja verdadeira, que a gente tem que poder aprender alguma coisa lendo aquele trabalho. Ele tem que ser assim agradável na leitura, leve, objetivo, preciso, enfim, é muito difícil. E isso tudo varia conforme o assunto, porque alguns assuntos admitem uma precisão maior, outros não. Alguns assuntos exigem que a gente seja mais intuitivo, né? Que estimule a imaginação do leitor, para que ele visualize mentalmente ou imagine aquilo que está apresentando. Ou alguns trabalhos exigem que a gente estimule certas emoções e sentimentos nos leitores. Então eu tenho que usar recursos assim, às vezes retóricos, né, para mobilizar no leitor uma certa atitude, uma certa disposição emocional. Então tudo isso é muito assim sutil e complicado, né? Então a redação é muito difícil acertar a redação de primeira. O normal é que a pessoa faça uma primeira redação e depois redija umas 10 vezes o trabalho. Para o trabalho ficar bom mesmo, tem que ser revisado pelo menos umas 10 vezes. Então não é uma tarefa fácil. Mas se as etapas anteriores ali foram observadas, então também não é difícil. É trabalhoso, mas não é difícil, tá? Sobre a redação, o estilo, tem um textinho bem curto aqui do Vinícius de Moraes, os elementos de estilo, que eu acho que é útil assim para quem nunca prestou atenção nesse tipo de coisa. Eu recomendo que leiam, né? Evita o excesso de uso de adjetivos e advérbios, preferir frases mais curtas, com menos palavras, enfim, coisas assim que podem ser úteis na redação propriamente dita. Existe na redação é preciso se deixar um pouco brincar com as palavras, né? Deixar que as palavras adequadas surjam espontaneamente, sem forçar. E a gente pode também, claro, é sempre útil pedir que outras pessoas leiam o trabalho da gente depois que ele estiver mais ou menos pronto. Esperar uns dias e depois revisar de novo, né? Ler o próprio trabalho que a gente faz como se fosse uma outra pessoa que estivesse lendo. Então é normal assim que isso leve um tempo. E é preciso ter um pouco de paciência também. Bom, depois, por fim, se alguém tem interesse, né, em publicar, tem várias, enfim, né, tem um monte de revista no Brasil, no exterior, onde você pode publicar esses trabalhos. E aí tem a tarefa assim, de encontrar o local adequado para publicar. Tem algumas revistas que são especializadas em determinados assuntos, tem algumas revistas que são gerais, tem algumas revistas que, enfim, que, por exemplo, só publicam trabalhos de ética, ou de, enfim, outros só trabalham só de filosofia da ciência, outras revistas publicam de tudo, não tem discriminação. Algumas revistas só publicam artigos em inglês, outras publicam em português, outras publicam artigos de estudantes, outras não publicam artigos de estudantes. Tu tem que achar a revista que seja adequada para o teu caso particular. E é importante também, então tem o processo, então aí tem que ir no site, tem que ir atrás das revistas, tá? Aqui eu coloquei uma listinha
de revistas aqui no final da página. Tem revistas brasileiras, tem algumas revistas brasileiras, tem revistas de estudantes, tem revistas internacionais, tem rankings de revistas, né, classificações. Tem o ranking esse da Qualis, Qualis da CAPES, que vocês podem consultar para ter uma ideia. Tem revistas internacionais, enfim, tem muitas, tem que ir atrás. Não, na verdade não são assim, depois que tu conhece, vê que tem umas 20 ou 30 ali que publicam quase tudo, né? Mas enfim, tu não precisa ficar restrito a essas 20 ou 30. Tem umas 20 ou 30 no Brasil, tem umas 20 ou 30 internacionais aí que dominam, né, quase todas as publicações. Mas não é necessário ficar restrito a essas. Então tem que achar uma que seja adequada ao teu trabalho específico, depende da área, depende do estilo, depende, né, qual é o grau de sofisticação do artigo. É normal que os artigos submetidos sejam rejeitados, não é incomum, pelo menos, que um artigo submetido seja rejeitado. É importante que a pessoa não se sinta assim desestimulada, né? Se a revista for boa, quando ela rejeita o artigo, ela devolve o artigo rejeitado com um parecer. E esse parecer, quando é bem feito, né, foi feito por alguém que é especialista na área, ele pode ter correções, críticas, objeções valiosíssimas para ti. Então é muito importante pegar esse parecer e ler com atenção, porque talvez tu consiga, a partir daquelas objeções, a partir daqueles comentários e sugestões feitos pelo parecerista, elaborar uma versão ainda melhor do teu artigo e submeter ele a uma outra revista. E isso é normal, a maioria dos filósofos né, fazem isso. Isso não é muito comum aqui no Brasil, mas no exterior é a prática corrente, né? Se tu for na Europa, nos Estados Unidos, a maioria dos professores de filosofia da Europa e dos Estados Unidos rotineiramente tem seus artigos rejeitados e submete para outra revista. Então, eu mesmo, por exemplo, quase todos os artigos que eu tenho publicado foram rejeitados pelo menos uma vez. E, inclusive, teve um artigo que foi rejeitado 10 vezes. Mas é um artigo bom, mas ele ficou bom depois de eu refazer ele 10 vezes, né, depois dessas 10 rejeições. O artigo, as primeiras versões desse artigo realmente eram inferiores, bem inferiores, e que é a versão que depois foi publicada, e eu acho que, no fundo, os editores que rejeitaram as versões iniciais tinham boas razões para rejeitar as versões iniciais, porque as versões iniciais tinham, de fato, defeitos. Então é isso, eu vou ir atualizando depois dessa página aqui para colocar novas informações sobre as revistas brasileiras e outros rankings aí que eu for encontrando.